Graça e paz de Jesus, irmãos, amém? Abra suas Bíblias, 2 Reis, capítulo de número 7. 2 Reis, capítulo de número 7. Nós estamos no nosso seminário Cura Emocional e hoje mais uma palavra, para que a gente possa se libertar. Eu queria que você prestasse bastante atenção a essa leitura, esse texto que nós vamos ler, que você, quando estiver lendo junto com a presbítera Márcia, você pudesse procurar entender o que esse texto está falando. Só para adiantar um pouco, aí está havendo uma grande crise, uma crise de fome em Israel, em Samaria, e a cidade estava cercada pelos sírios, pelos inimigos. Ou seja, neste momento a crise era grande aí. E hoje nós vamos falar de como é que a gente reage diante das crises, de que maneira a gente pode sair dessa e enfrentar da melhor maneira possível, porque nós estamos em crise, o Brasil está em crise. E convenhamos nós que uma crise financeira afeta casamento, afeta a saúde da gente, a saúde emocional, perturba muito. É muito complicado, Graças a Deus ninguém aqui está numa crise como estava Israel aqui, que até fome tinha. Mas é crise, e nós precisamos lidar com as crises. Então qual é a sua reação na crise? Como você reage? Nesse texto que a Márcia vai ler, tem 4 personagens. Tem o rei, tem o profeta, tem o oficial, o capitão, que não é o capitão, é o outro capitão aqui, e tem o leproso. Esse texto fala de 4 personagens, que você vai ouvir já já. 4 personagens reagiram de uma maneira à crise. Quem é você diante desses 4 personagens? Quem somos nós diante desses 4 personagens? Como reagimos a grandes crises que vêm na nossa vida? Então eis a questão. Mas antes disso, falando em crise, vamos dizimar e ofertar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Podem retirar aí, não precisa louvor não, vai ser rápido, tem pouca gente, e a gente vai logo direto ao assunto, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas deixa aberto aí em 2 Reis, capítulo 7. Tem muitos textos na Bíblia que a gente lê como se fosse ler apenas para cumprir a leitura bíblica. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Por exemplo, pastor, vou ler a Bíblia o ano inteiro. Amém. Aí você lê texto e passa, e não pega a história, não é? Não entra na história, e com isso não tem uma aplicação pessoal. Eu estava vendo aí, a Márcia comprou uma Bíblia, ou ela tem uma Bíblia, aliás, que eu gosto muito dessa Bíblia, que se chama Bíblia de Estudo da Aplicação Pessoal. É excelente. Ela pega cada trecho de versículos e traz uma aplicação para a nossa vida, todinha, de ponta a ponta. Eu aconselho você a comprar essa Bíblia, que é muito bom para o seu devocional, viu? É excelente. Então a Bíblia é isso, é uma aplicação pessoal. Você não pode ler por ler a Bíblia, você tem que ler umas 7 vezes um capítulo só, um capítulo, 7 vezes tentando querer explicar o que aquilo quer dizer para você, o que Deus quis falar através daquele texto para a sua vida, entendeu? Então preste atenção a esse 2 Reis 7, que a presbítera Márcia vai ler agora em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então Eliseu disse: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, na entrada de Samaria, uma medida de farinha será vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo. Mas o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? Eliseu respondeu: tu mesmo verás com teus olhos, mas de nada comerás. Presta atenção, aí foi o rei, falou, o profeta falou algo e o rei questionou, não foi? Isso. Olha as 2 reações, o profeta com fé, falando através da visão com Deus, e o rei questionando, e o profeta sentencia automaticamente. Então vamos lá.
4 homens leprosos estavam à entrada da porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que ficarmos sentados aqui até morrermos? Se dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade, e lá morreremos. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos agora até o acampamento dos sírios, nos deixarem viver. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, morreremos. Olha aí a atitude dos leprosos. Qual foi? Vamos reagir. Vamos fazer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Pior não fica. E se piorar, tudo bem. Pelo menos tentamos. Viu aí a reação dos leprosos? Então continue. Versículo 5. Ao cair da noite, eles foram ao acampamento dos sírios. Quando chegaram na entrada do acampamento, não encontraram ninguém, porque o Senhor havia feito ouvir no acampamento dos sírios um som de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para nos atacarem. Por isso eles se levantaram e fugiram ao cair da noite. Deixaram as tendas, os cavalos, os jumentos, isto é, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à entrada do acampamento, entraram numa tenda, comeram e beberam. Pegaram dali prata, ouro e roupas e os esconderam. Depois voltaram, entraram em outra tenda e dali também pegaram mais coisas e as esconderam. Então disseram uns aos outros: não estamos fazendo o que é certo. Este dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos agora e o anunciemos no palácio do rei. Olha aí, eles foram, Deus tinha mandado correr todo mundo, Deus fez uma tática lá de guerra. Eles achavam que tinha bilhões e bilhões de soldados invadindo, eles saíram correndo, deixavam roupa, deixaram tudo soldados e não tinha nada, né? Foi o H2O do Senhor, né? Ele criou isso e não tinha ninguém, meu filho, só Deus mesmo, com os anjos dele. É meio que o cara vê um fantasma, sai correndo, que perde tudo, que vem na frente, vai cadeira para tudo que é lado, vai todo mundo embora. E os leprosos, porque foram audaciosos mesmo, foram competentes, né? Tiveram ousadia de ir, perceberam a bênção. Chegaram lá, não tinha mais ninguém. Deus já tinha feito toda a obra. Amém, igreja? Mas quando eles recolheram aquelas bênçãos todas, recolheram tudo, estavam ricos que só a bênção. Podiam muito bem dizer: olha, vamos embora, não vamos nem voltar para lá dizer nada, já estamos na boa. Até quando nos disseram: não era certo isso. Tudo que a gente fizer de errado, nós vamos pagar pelo erro. Não é correto. Nós fomos abençoados, nós fomos alcançados pela graça de Deus. Então, por que fazer algo errado logo agora que estamos curtindo a bênção? Então, algo de errado pode acontecer a nós, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não é por isso não. Vamos guardar o nosso caráter, a nossa idoneidade, vamos guardar o nosso coração, vamos ser homens, vamos ser justos e vamos fazer o que é correto, para que nossa consciência nunca venha nos acusar pela noite, pelas madrugadas da vida. Vamos fazer o que é certo, e fizeram. Continue. Versículo 10. Foram e gritaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram: fomos ao acampamento dos sírios e não havia ninguém lá, nem voz de homem, mas só os cavalos e os jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros e estes os anunciaram no palácio do rei. O rei se levantou de noite e disse aos seus servos: eu vos direi o que é que os sírios fizeram. Eles sabem muito bem que estamos famintos, por isso saíram do acampamento para se esconderem no campo, imaginando: quando saírem da cidade, nós os capturaremos vivos e conquistaremos a cidade. Olha, o rei continuou imbatível na sua incredulidade, não é? Diante de tudo, o profeta já não tinha dito que Deus ia providenciar, não foi, queridos? Amém? Os leprosos foram lá e não viram a bênção. Aí vieram dizer o que é que o rei disse. Continuou duro, sem acreditar que Deus tinha resolvido aquela crise, que Deus estava no controle daquela crise.
Ele disse: não, pessimismo. Vai ver que isso é só para pegar a gente. A gente vai voltar lá para pegar os mantimentos, que eles estão escondidos e vão nos matar. Esqueceu mais uma vez da promessa que o profeta que Deus tinha falado. Muitas vezes acontece isso com a gente. Então vamos lá, continua. Versículo 13. Então um dos seus servos respondeu: vamos enviar 5 cavalos dos que sobraram aqui dentro para ver o que acontecerá? Pois toda a multidão dos israelitas que restaram aqui terá o mesmo destino que os que já morreram. Eles pegaram 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros atrás do exército dos sírios, dizendo-lhes: ide e vede. Eles foram atrás deles até o Jordão. No caminho encontraram roupas e objetos que os sírios, na pressa, haviam deixado para trás. Os mensageiros voltaram para contar isso ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos sírios. Assim, uma medida de farinha foi vendida por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei havia posto o capitão em cujo braço se apoiava a porta da cidade, e o povo o atropelou na porta e ele morreu, como tinha dito o homem de Deus, quando o rei foi ao encontro dele. Porque... Já o terceiro personagem, o capitão, o povo atropelou o capitão. E qualquer mera coincidência, ou qualquer coisa, uma mera coincidência, não tem nada a ver com o que aconteceu em Fortaleza, é verdade. Mas o capitão acabou sendo atropelado pelo próprio povo. Mas vamos lá. 18. Porque quando o homem de Deus disse ao rei: amanhã, a estas horas, 2 medidas de cevada serão vendidas por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, na entrada de Samaria. Aquele capitão respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, isso poderia acontecer? E a resposta foi: tu verás com os teus olhos, mas de nada comerás. E assim aconteceu, pois o povo o atropelou à porta da cidade e ele morreu. O que aconteceu com os incrédulos? Morreram. E com os que creram, receberam a bênção. É assim a crise. É assim que acontece uma crise. Os que creem, os que acreditam, os que vão para a batalha, vão para a luta, não abrem mão, vão receber todas as bênçãos que o Senhor tem guardado para cada um de nós. Deus vai providenciar que os saqueadores saiam. Deus vai providenciar que qualquer praga de gafanhoto acabe. Deus vai providenciar que qualquer porta fechada se abra. Deus vai fazer qualquer coisa que Ele achar necessário. Não há nada impossível para Ele. Mas você que acredita que vai sair da crise, vai sair em nome de Jesus, para a glória de Deus. Vocês vão voltar jubilosos, triunfantes, mesmo que diante da aparente adversidade praticamente impossível, Deus vai provar para você que Ele é o Deus do impossível e vai fazer muito mais do que a gente possa imaginar. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então veja, vamos ver a reação dos 4 personagens. Eu falei rapidamente, eu vou só explicar um pouquinho e a gente encerra, que eu acho que só agora já resolveu tudo, não é? Vocês já entenderam tudo a mensagem de hoje, né? Eu fui apressado, mas amém. Mas para não deixar nada pela cima, para não entender, o primeiro personagem foi o rei. O nome dele era Jorão. Mesmo sabendo que Eliseu era o profeta de Deus, era a palavra de Deus ali para as pessoas, que tinha sido usado para salvar o seu povo, ainda assim culpou o profeta por todo o mal que tinha acontecido. Ou seja, quem é o rei? Muitas vezes é uma pessoa que na hora da crise se sente incapaz, desacredita, murmura, coloca o pessimismo acima de tudo, esquece que Deus existe, esquece que é uma palavra de vitória para nós, esquece que há promessas de Deus para a nossa vida, e a maior promessa é: eu estarei contigo até tudo se terminar. Há algo de Deus conosco, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e descansamos, amém. Há muita coisa que a gente pode se apegar e confiar,
e acreditar. E quando o homem de Deus diz assim, em nome de Jesus, assim será, a gente amém como vocês estão fazendo, glória a Deus, porque eu creio, porque o meu Deus é todo poderoso e habita no meu coração, e está comigo, eu vou vencer em nome de Jesus. Pronto, amém, pronto, entendeu? É essa a reação. Mas tem pessoas que, mais uma palavra, aí começa a colocar culpa nas pessoas. Culpa, a gente só está assim por sua culpa, a gente só está assim por isso, a gente só está assim por aquilo. Fica nervosa a pessoa, faz ameaças. Essa é a reação do rei, que não é o seu caso, diga amém. Mas muitas vezes acontece, né? Na vida do povo de Deus, essas coisinhas aqui. Desconfia de tudo e de todos, amanhece preocupado, amanhece atormentado, amanhece tenso. A gente tem umas partezinhas disso aqui. A gente tem um pouquinho de calma, é verdade. Agora resumiu tudo. Pronto, parei de pregar, agora vou para cá. Glória a Deus, está brincando. Foi muito boa a colocação. Nós temos um pouquinho de tudo. Porque tem hora que a gente está com a fé, que eu vou te contar, dos leprosos, né? Vai com tudo, meu irmão. Mas tem dia que se não tiver um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus para chegar para a gente, vai dar certo, meu irmão. Vamos orar. Se não tiver, a gente está acabado. Mas isso é da humanidade da gente, né, irmão? Exatamente, nós somos assim. Então, em tempos de crise, pouco adianta apenas encontrar culpados, é preciso encontrar soluções para o problema. Amém? Em tempos de crise não é hora de procurar quem é o culpado, por que estamos assim, ou coisa por ficar nesse lenga-lenga. Na hora da crise é hora de dizer assim, vamos resolver esse problema. Como vamos resolver esse problema? Como vamos sair dessa situação? Então a gente está acostumado, como a Márcia mesmo falou, que já estava escrito aqui, a ser como reis na nossa vida, e decidimos muitas vezes sem nem consultar a Deus. Mas quando perdemos o controle da situação, a gente fica apavorado, a gente fica desesperado. Por quê? Foi o nosso braço quem agiu, foi a nossa força quem agiu, foi a nossa vontade quem agiu, aí deu tudo errado. Mas eu tenho uma palavra tranquila para mim e para você nessa noite. Mesmo a gente errando, mesmo a gente decidindo errado, mesmo a gente tendo opções erradas, Deus está disposto a nos levantar nesses momentos de escassez, de dor, de aflição. Ontem eu dei uma palavra aqui, que essa palavra eu não consegui tirar mais do coração. A palavra estava, o versículo estava no livro, mas só estava o versículo pronto. Só que eu fiquei olhando, eu disse, isso aqui não pode passar. Isso aqui não pode passar. Eu tenho que continuar. E saiu 6 princípios de um versículo. 6 princípios que eu fiquei assim, meu Deus, obrigado essa palavra para mim, essa palavra para meus irmãos. Não adianta culpar nada, não adianta se entregar, não adianta brigar, nem fazer ameaças, não adianta criar um clima ruim no casamento, brigar com o marido, brigar com a mulher, se enfesar com os filhos, se enfesar com os amigos, se trancar, se isolar, reclamar, se afastar, culpa a igreja, culpa sei lá quem, culpa todo mundo. Não adianta. É preciso encontrar saída para a crise, e a saída continua sendo no nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é a nossa saída. Jesus disse, eu sou o caminho, pessoal. Pode vir que eu tenho um caminho certo para você trilhar, para você acertar. O segundo personagem que muitas vezes nós somos, como a Márcia falou, graças a Deus, é o profeta. Glória a Deus, aleluia, né? Eliseu era o profeta. A tarefa com o profeta era anunciar a palavra de Deus. A mensagem do Senhor era que havia um tempo de bênção e fartura. Então, quando nós damos um tempo de profeta, né, vestimos a roupa desse personagem, já prestou atenção que a gente abençoa, né, as vidas, né? Eu te abençoo em nome de Jesus, irmãos. Vai dar certo, é isso que tu está passando, né? Olha, em nome de Jesus, creia, aí usa a palavra, né, a própria palavra de Deus, como eu estou fazendo agora. Nesse momento eu estou fazendo isso. Ministra a bênção, vamos já orar. Todos nós temos essa fase, né? Anuncia a palavra de Deus, estamos anunciando aí, amém? E também a gente avisa sobre as consequências da incredulidade. A gente também avisou aqui, quando a gente não crê, nada acontece.
pior coisa acontece. Piores coisas acontecem, né? Então, somos também, né? Também profetas, além de reis, querer decidir tudo na nossa vida e questionar isso o quê, e culpar todo mundo, também somos profetas. Abençoamos a vida dos outros, trazemos uma palavra para os outros, e isso anima. Você não sabe o efeito que dá na pessoa, e a pessoa sai revigorada, para a glória de Deus, amém? Então, seja um profeta na crise, em nome de Jesus. Seja um profeta na crise, ou seja, abençoe, ministre bênção, veja a palavra, engula a palavra, gira a palavra, entendeu? E se alimente dessa palavra. São palavras de vitória para a nossa vida. Terceiro, a gente é o capitão. Às vezes também somos o capitão, que nós não venhamos ser como o rei, né? Não ser. O capitão, ele estava na porta de Samaria, era uma pessoa de confiança do rei, em cujo braço o rei se apoiava. Então, na hora da crise, o capitão achou que sabia de tudo. Já prestou atenção que tem gente que ainda continua dura, achando que sabe, né? Deixa comigo, pensa que é forte. E pior, que duvida da palavra de Deus. Quando junta essas coisas assim, é perigoso, né? A pessoa acha que é independente de Deus, que não, negócio de igreja, eu vou lá orar, eu vou lá para a igreja, eu vou lá para terça-feira, eu vou nada, eu vou lá para, eu tenho mal a fazer, meu filho, se eu não for atrás, eu não consigo. Esse negócio de fé, de estar rezando, de estar orando, não, meu amigo, é na peia, na batalha que a gente consegue as coisas. Estou fora, meu negócio é pelo meu braço é que eu vou vencer, eu mostrarei que vencerei, e dá no que dá. E nem todas as vitórias são certas. Há surpresas na caminhada, não é? A igreja protestante provou isso nos Estados Unidos agora. O Obama, junto com a sua turma, a Hillary, como é o nome? Clinton, né? Esposa do ex-presidente Clinton, são tudo liberais. Apoia tudo aquilo que a gente viu o PT fazer, né? Apoiar. E a igreja protestante, que é conservadora lá nos Estados Unidos, estava apanhando esse tempo todinho. E de repente vem esse novo candidato dizendo que ia segurar todos os princípios protestantes, que ia ser contra aborto, que ia ser contra isso aqui, contra aquilo. Eu não quero estender, certo? Você já sabe, né? Isso aqui, outro. Ganhou. Eu creio que nisso tudo teve a mão de Deus. Nisso tudo teve a mão de Deus, tanto aqui no Brasil como lá. Os Estados Unidos, para você ver, estavam apoiando mais, era a Palestina do que Israel. Não acontecia um negócio desse. Sempre foi Israel. E ele chegou prometendo: eu sou com Israel, e acabou. Voltando às origens do que foi o protestantismo, que foi nos Estados Unidos na época. E eles, ele ganhou no colegiado lá, né? Perdeu no voto popular, mas ganhou no colegiado. Eu creio que há uma mão aí de alguém. E ele se converteu à igreja presbiteriana. E agora, quando ele foi tomar, quando ele venceu, ele estava na igreja evangélica e o pessoal orando por ele lá na igreja, e ele lá recebendo a oração. Tem um vídeo aí. Eu postei no meu e tirei na memória, não vou dizer que eu estou. Aí eu fiquei só na minha. Depois eu posso mandar o link para quem quiser, sabe? Ou seja, o capitão é esse, acha que está tudo ganho. Não, nós já vencemos a eleição, a gente faz no nosso braço, esquece que há um Deus. Glória a Deus, aleluia, amém, igreja? Esquece que há um Deus que ainda tem um controle, que ainda domina. Infelizmente, muitos capitães são usados para mandar e desmandar, pensando que sabem tudo, que são fortes, pois até os reis o apoiam, o poder está do lado deles, mas ninguém é maior do que o nosso Deus, que pode mudar tudo e transformar crise em oportunidade, em nome de Jesus. Só Deus tem poder de transformar crise em oportunidade. Diga amém. Amém, igreja?
Glória a Deus. Então, na hora da crise, não seja como o capitão aqui nesse texto, mas deixe Deus ser o general da sua vida. General de guerra é o Senhor. Não seja arrogante, achando que manda em tudo e todos, que é o dono da situação. Você pode estar perdendo a oportunidade de experimentar a providência de Deus. Como é gostoso quando a gente fica na total dependência de Deus e vê a providência de Deus na nossa vida, a intervenção divina no nosso caso, e você diz assim: foi o Senhor quem fez isso, foi o Senhor que operou na minha vida, na minha casa, que operou na minha empresa, que operou no meu emprego, na minha situação, seja ela qual for, na minha saúde, o que for. Estou vendo que não foi nada de comum, foi o sobrenatural do Deus Todo-Poderoso, que operou na minha vida e fez essa maravilha que vocês todos estão contemplando em nome de Jesus, amém? Amém. Isso sim é a gente confiar, é sair de crise com a cabeça erguida, para a glória de Deus. E quarto e último lugar, os leprosos. Quem diria, Deus tem essa mania santa de inverter as coisas, não é? O herói aqui do pedaço foram os leprosos. E os leprosos, vocês sabiam que era um grupo jogado para a esquerda, excluído, né, por causa da sua doença. Não podia nem se misturar. Então os leprosos foram usados por Deus para salvar o povo todo, que estava morrendo de fome. Imagine, foram os heróis. Glória a Deus, aleluia. Então, como a lepra é símbolo de pecado, os leprosos parecem muito como a gente, somos pecadores. Todos nós podemos ser comparados a eles por causa de Romanos 3:23, e estamos condenados à morte como Romanos 6:23. Então o leproso parece muito com a gente espiritualmente. Estávamos condenados e Deus fez essa coisa tão maravilhosa que agora nós estamos com vida e com bênção em abundância, em nome de Jesus, amém. Então, se a gente é como os leprosos nesse texto, na hora da crise a gente sabe que é um pecador condenado à morte, que a gente precisa de Deus, que a gente precisa de alguém que intervenha por nós, bem maior, bem poderoso. Por quê? Já estamos condenados à morte. Vai morrer de fome mesmo, não é? Busca oportunidades sem medo de arriscar. Ou seja, se eu vou arriscar, porque o que é que eu vou perder com isso? Eu vou tentar. Ora, eu citei um dia desse, eu esqueci. Parece que foi o inventor da lâmpada, não foi? Que tentou várias vezes. Foi? Falei um dia desse aqui no culto à noite. Tentou diversas vezes, você conseguiu, até que insistiu, até que conseguiu. Foi, Marina? Tomás Edson? Tomás Edson, né? Foi. Teve outros aí que a escola nem queria, esse menino não dá para nada não. Ó, mãe, ensina ele em casa. A mãe ensinou e se tornou um dos maiores cientistas do mundo. Você entendeu como é que funciona a coisa, irmão? Não pode desistir, tem que tentar, tem que arriscar. Quantas vezes Silvio Santos não tentou engraxando sapato, ser alguém na vida? E hoje é um dos maiores empresários e um homem justo, um homem bom. Poucos patrões são como o Silvio Santos. Quem diria, irmão? Tanta gente na história aí. Esqueci o nome do presidente dos Estados Unidos, que muitos anos atrás, os Estados Unidos estavam numa crise enorme, ele disse: nós vamos sair. Vamos sair. Não, mas não vai dar certo. Os Estados Unidos se tornou uma potência. Você está entendendo, irmão? Então a gente tem que fazer como esses leprosos, acreditar. Tem uma oportunidade de alguma coisa? Tem. Existe uma porta ali? Tem. Mas tem que marcar, então eu vou tentar. É assim que se consegue. Isso é no comércio, isso é na vida, isso é na saúde, em tudo. Eu vou tentar, não vou me entregar, eu vou até o final. Enquanto eu tiver fôlego, vida, eu estou aqui lutando. As forças estão se acabando. Aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos, ela disse: eu tenho um negócio comigo. Qual é? Eu disse: eu tenho que tocar nas vestes dele. Se eu tocar, vou ser curado. E acabou o assunto. Rapaz, deixa de besteira, está mulher fraca, perdendo sangue. É mais de 20 mil pessoas ao redor daquele homem, não vai conseguir nunca. Eu disse: eu não quero saber não, vou conseguir. E tem um detalhe, se prepara, porque se eu tocar nele, em algum canto dele lá, pelo menos no vestido dele, vai ver o pipoco da bênção aqui em cima de mim, para tu ver. E ela foi enfrentando tudo. Os discípulos eram os uns que iam tirar o
de perto, sai daqui, menina, está perturbando. E ela lá no meio, lá, e foi, encontrou uma brechinha no meio, perto dos pés, e alguém se esticou e gol. Sexta, triscou. Quando triscou, desequilibrou o mestre. Opa, para todo mundo. O que foi? Alguém tocou em mim. Se todo mundo está 20 mil pessoas tocando, pelo amor de Deus, para com essa coisa. Foi, é porque essa me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude, poder. Dessa vez sim. Todo mundo tocou de qualquer jeito. Essa me tocou diferente. Entendeu? Depende como você toca. Depende como você se achega. Depende da sua fé até Ele, a tua confiança. Se eu tocar na veste dele, eu serei curado. E acabou o assunto. Ninguém podia tirar isso da cabeça dela. E ela foi. E chamou a atenção de Jesus. E Jesus registrou nas Escrituras Sagradas. Talvez domingo eu vou pregar sobre aquela mulher que estava encurvada, né? E 18 anos encurvada, a igreja não fazia nada. Sabe por que não fazia nada? Porque era sábado. Nem olhava para ela, era sábado. Oh, Deus maravilhoso, né, irmãos? Jesus que lá sabia de sábado, de nada, desentou da vida. Jesus queria saber da vida, desentortou a mulher ali no sábado. Pegou um grande problema, né, com os fariseus, mas consertou a vida daquela mulher que estava encurvada, né? Talvez eu fale sobre coisas que encurvam a gente, né, que deixa a gente para baixo. Amém, igreja? Então, quando nós somos como os leprosos desse texto, a gente